bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências do 8º ano. Então, hoje vamos trabalhar um tema bem intenso, puberdade, né? É um alerta para nós adolescentes, meninos, meninas, todo um geral de jovens, né, que acham ainda um tabu a gente falar sobre puberdade, e é um assunto difícil ainda de entender, mas não é nada difícil, é a gente conhecer o nosso corpo. Então, eu espero que vocês já estejam aí com lápis, com caderno, para que vocês possam anotar, tirar dúvidas, interagir conosco, tá certo? Que temos aqui a professora Isabel, que já está ali se conectando para a gente poder interagir e poder responder as perguntas de vocês. Lembrando que nossas aulas, elas estão disponíveis no YouTube, vocês podem assistir as nossas aulas pela TV, vocês podem baixar o aplicativo aí que vai aparecer na telinha, quem tem celular Android ou iOS. Então, Cleitinho vai colocar aí o QR Code com o aplicativo para que vocês possam baixar. E quando vocês baixam, vocês vão interagindo conosco em tempo hábil. Então, olha aí na telinha, Cleitinho já providenciou isso aí. Aí vai ficar em tempo hábil aí, vocês baixam o aplicativo e vai conversar conosco nessa aula aí para podermos interagir mais e chegarmos mais pertinho de vocês. E nossas aulas também ficam disponíveis no YouTube, no aplicativo Educa Recife, vai lá no playlist, todas as aulas disponíveis lá, aquela que você não entendeu, que você tem vontade de assistir mais uma vez. Então, qualquer disciplina você vai lá e também pode assistir. Mas, como sempre, nós também não estamos sozinhos aqui, nós estamos com a nossa intérprete de Libras, que está aparecendo aí na telinha de vocês, a querida Helena, que vai conosco para que possamos atingir mais estudantes, né, chegar mais perto de todos vocês. Então, vamos lá à nossa aula. Como sempre, nós trazemos o mês de conscientização, né? Nós ficamos assim preocupados com aquelas doenças que nos acometem ou aquela importância de realizarmos algumas coisas. Então, nós trazemos para vocês o mês de agosto, vamos trabalhar o mês de agosto todo com o mês de conscientização. Então, nós temos a importância e incentivo à amamentação, a saúde do homem, principalmente agora no Dia dos Pais, né? A questão de combate à violência contra a mulher, que nós sabemos que é diária, né? E também a prevenção de deficiências. Mas vamos, como estamos na semana, né, de 1 a 7 de agosto, a semana de amamentação, então trazemos para vocês essa importância do amamentar, né? Do cuidar, desse olho a olho quando nós estamos com o nosso bebê nos braços. Então, não é uma coisa difícil, é fácil de amamentar, não é? É um leite que já vem ali puro, já vem prontinho. Então, vamos estimular isso aí. Então, eu trago também a professora Isabel para dar o seu bom dia e também falar um pouquinho para nós sobre a amamentação. Pois é, professora Cláudia, né? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula com um tema hoje bem interessante, tudo a ver com vocês, a questão de puberdade. Mas a respeito aí, né, do mês de agosto, e que a gente está chamando a atenção esta semana, a primeira semana de agosto, a questão da amamentação. Bem interessante, não é? Então, incentivem, deixem também a mãe, a tia, a madrinha que está amamentando, nesse momento só delas, sem barulho, para que elas possam se concentrar, para que elas possam fazer isso com prazer, né? Então, contamos também com a participação de vocês em relação a isso. E para as mães que estão amamentando, aproveitem, porque este é o leite, não é? É o alimento mais precioso que você pode oferecer a seu filho. Ele vem na consistência ideal, no calor ideal, quantidade de água, sais minerais, nutrientes e principalmente, mãe, além de nutrir o físico, é também um momento de amor, um momento que você passa para o seu filho segurança. A vida emocional do seu filho também depende deste momento. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, é um leite realmente completo, faz com que os bebês eles fiquem mais resistentes a outras doenças, a alergias, né? Então, é realmente uma proteção, um momento de amor. E nesse momento também de amamentação, é importante em casa esse cuidado, né? Cuidado com a mamãe que está amamentando, né? Para ela não estar se aperreando, porque pode passar para o bebê tudo o que está acontecendo. Então, vamos ter um olhar também voltado para o bebê, mas também voltado para essa mãe que está amamentando, está, às vezes, mãe de primeira viagem, passando por novos momentos de adaptação, de cuidados, né? As noites trocadas pelos dias do bebê e acompanhando isso aí. Então,
vamos estimular na nossa casa essa questão de amamentação e divulgar com os nossos coleguinhas. Então, revendo o que foi que nós vimos na aula anterior, nós vimos sobre os sistemas digestório, nós falamos sobre o sistema cardiovascular, muscular, sistema nervoso, né? Vimos toda essa importância desses sistemas de forma integrada. Vimos também os níveis de organização, né, nós vimos a questão das células, que elas vão se juntando para formar os tecidos, e esses tecidos, vários tecidos vão formando os órgãos, vários órgãos. Os órgãos formam vários sistemas também, um precisando do outro, um trabalhando de forma integrada, até chegar ao nosso organismo especificamente. Então, nós vimos isso tudo de forma detalhada, vimos cada órgão, a sua importância e como é bom o cuidado com ele, para que ele, em conjunto com os sistemas, eles possam formar o nosso organismo. Mas hoje, nós trazemos para vocês esse tema puberdade, não é? Então, a puberdade tão esperada, né, pelos jovens, ou às vezes nem tão esperada, e de repente chega. E estamos aí com essa questão aí de mudança no nosso organismo. Então, quando eu digo a vocês, é importante a gente conhecer o nosso corpo, realmente é muito importante todas as mudanças e todas as fases pelas quais nós passamos. Então, ele é um período, gente, a puberdade é um período que marca a transição da infância para a fase adulta, e essa passagem ela é realmente caracterizada por alterações marcantes no corpo, tanto de meninas quanto de meninos. Às vezes, nosso corpo nem está tão preparado e nós já iniciamos essa fase. Agora, essa fase, a gente traz um alerta que ela pode aparecer em diferentes épocas entre os adolescentes, devido a fatores genéticos, fatores ambientais, psicológico e também de acordo com a saúde do indivíduo. Então, essa questão da gente estar comparando. Às vezes, nós temos a mesma idade, mas existem crianças que começam a puberdade mais cedo do que outra. Então, não é para se preocupar tanto, porque cada um vai ter a sua fase. Um vai iniciar mais cedo, outro mais tarde, e assim vai se adaptando, seu corpo vai se adaptando para essas mudanças, não é? Mesmo que, às vezes, o corpo da gente, ele está já se preparando para a puberdade ou já está na fase de adolescência, mas não quer dizer que a gente não queira brincar de brinquedos que a gente brincava na infância, não é? Brincadeiras da nossa infância, não é? Então, isso aí não vai interferir na nossa vida. Então, essa fase ocorre geralmente na adolescência. Agora, entre meninas, ela pode ocorrer entre os 8 e 13 anos. E em meninos pode ocorrer entre os 9 e 14 anos. Aí, em alguns casos, acontece de forma precoce, né? A menina inicia, às vezes, muito cedo, ou um menino que inicia, e ele precisa realmente de um acompanhamento para poder saber se realmente é um fator genético que está acontecendo mais cedo do que outros, ou existem outros fatores que estão interferindo. Então, o médico realmente precisamos levar para a consulta para saber se está acontecendo de forma normal ou precisa ter um acompanhamento. Existem casos que precisa se retardar um pouco, não é? Para a questão de crescimento, desenvolvimento, a questão psicológica também que vai interferir de uma forma geral. Mas como é que eu posso, não é, identificar que minha puberdade já está iniciando? Então, para que a gente possa identificar, a gente já aparece no nosso corpo alguns sinais. E esses sinais, eles são bem visíveis para que a gente possa identificar se está surgindo realmente, se já estamos na fase de puberdade. Em meninas, começa logo o surgimento do broto mamário. Então, a menina começa já a dar os seus primeiros sinais bem visíveis. Em meninos, começa já a ter um aumento dos testículos. Então, o organismo já começa a mostrar que existem sinais de início de puberdade. Então, a menina já vai percebendo, os pais também já vão percebendo, é bom ficar atento, né? Os meninos já veem os testículos já aumentando um pouquinho de tamanho, já dando sinal que eles já estão em fase, em início de puberdade. E cada um tem o seu tempo de puberdade, não é? Uns mais cedo, às vezes não comparar a idade, porque cada um tem a sua fase. Mas além da variação dessa época em que a puberdade inicia,
de uma pessoa para outra, essa velocidade dos acontecimentos ela pode variar. É aquilo que eu disse a vocês. Pessoas da mesma idade não podem estar necessariamente na mesma fase da puberdade de outro coleguinha da mesma idade. Isso vai variar, não podemos estar comparando. Meninas, às vezes, apresentam um corpo bem mais desenvolvido do que outras. Cada um tem a sua fase de puberdade, mesmo tendo a mesma idade, mas varia muito. Indiretamente, não é possível a gente estar comparando, fulano já está na fase da puberdade e a outra ainda não iniciou. Mas cada um vai ter a sua fase de puberdade. Se alguma coisa estiver alterada, a gente procura um médico para que ele possa acompanhar. Por isso que é importante uma visita ao pediatra uma vez ao ano, para que ele possa estar acompanhando e, se necessário, encaminhar para outro médico para saber como é que está realmente o desenvolvimento daquela criança, se realmente está na puberdade, se está correto, se foi uma puberdade precoce, que vamos estudar depois isso, mas que é importante. Então, cada criança ela varia de uma para outra. Às vezes um já está querendo outras brincadeiras, outro já quer outra. Então, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu ritmo de amadurecimento, o seu ritmo de adolescência, o seu ritmo de puberdade. Mas o fim da puberdade, ele ocorre mais ou menos por volta dos 18 anos de idade, e é nesta fase que se percebe o fim do crescimento esquelético e também o completo amadurecimento do sistema reprodutor, tanto feminino como o masculino. Então, quando acontece isso, chega ao fim. Observem aí que nessa idade, aí você já não tem uma fase de crescimento grande, você já dá uma estacionada, né? Existem pessoas até que dizem que quando a menina menstrua, ela já para de crescer. Não é que ela para de crescer, mas já existe já um crescimento já menor, não tanto como crescia. Mas quando chega aos 18, realmente já dá bastante estacionada. E às vezes tem menina que já desenvolve rapidinho, o menino já demora mais a crescer, outros meninos já começam a puberdade muito mais cedo, então varia muito de pessoa para pessoa. Aqui algumas alterações corporais durante a puberdade, né? Então, aceleração do crescimento ósseo linear, desenvolvimento das características sexuais secundárias, intensificação da atividade hormonal, amadurecimento de testículos e ovários e aquisição da capacidade de reprodução. Então, vocês observem aí que realmente é uma grande mudança que acontece na vida dos jovens que estão na fase de puberdade, principalmente aceitar seu corpo que está modificando, a questão de humor, não é, varia muito, a questão de humor, porque os hormônios também, eles sofrem alterações, eles estão sofrendo alterações, então, até você se aceitar, gostar daquela mudança que você não estava acostumado, então vai acontecer uma mudança realmente de vários fatores durante a fase da puberdade, até você chegar a uma modificação, amadurecimento geral de todo o corpo, dos órgãos, né, da reprodução, testículos, ovários, até você chegar na fase final de adulta. Mas são fases que nós já devemos, nós sabemos que o nosso corpo passa, não é? Desde que nascemos, nós já sabemos que vamos seguir uma fase até chegarmos à nossa velhice. Então, a puberdade é uma fase boa também, porque nós sabemos que é a fase de amadurecimento e crescimento, porque nós não estacionamos, né? Nós nascemos, nós vamos crescendo, e aí cada fase da gente, ela deve ser bem vivida, bem vivenciada, né? Para que possamos aproveitar aquele momento que o nosso corpo está. E como eu digo, sempre ter cuidado com a saúde, com o que ingerimos, né? Com a nossa alimentação, para que a gente possa ter realmente uma vida saudável. Mas em termos biológicos, quando é que a puberdade feminina e masculina tem início, não é? Então, quando a glândula pituitária, ela vai estimular o aumento da produção de hormônios sexuais pelas gônadas. Então, quando ocorre esse estímulo da glândula, né, que fica aí no nosso cérebro aí, então vai estimulando o aumento da produção
dos hormônios sexuais. Então, biologicamente, é aí que começa já o momento da puberdade, tanto em meninos quanto em meninas. Então, aí é que nós chamamos de, em termos biológicos, quando inicia a puberdade. Então, nos meninos, ela normalmente ela tem início um pouco mais tarde do que nas meninas. Os testículos aumentam a produção de testosterona, que é o hormônio, né? E estimula o crescimento dos genitais e dos pelos do corpo. Então, no homem também acontece realmente uma mudança também no corpo, não é? Aí vem os pelos, que eles não estavam acostumados, a barba, não é? Aquela questão de fazer, de aparar, aquela questão toda. Então, muitos pelos, alguns homens têm mais pelos do que outros, não é? Mas que é uma mudança, a voz começa a engrossar também. Então, é toda uma mudança radical no corpo e também que muitos jovens, eles demoram a aceitar essa mudança, mas acontece, mas não acontece de forma tão rápida, acontece de forma gradual. E qualquer problema é muito importante você conversar com seus pais, ter aquela conversa aberta em casa, ou o seu professor da escola, procurar saber se aquela mudança é normal, por que acontece. Então, ele vai te explicar direitinho e vai chegar perto a qualquer problema que você estiver sentindo, porque realmente é uma fase nova, uma fase de transição que acomete muitos jovens até eles se identificarem se realmente aquilo acontece, se é natural, se acontece de forma correta. E aqui as principais características da puberdade masculina, não é? Que você já vai percebendo que realmente já está na fase da puberdade. Então, é aquele crescimento que você já vê com seus olhos realmente. Porque quando eu vi em termos biológicos, quando ocorre o estímulo da glândula, né, da hipófise, você não vê que aconteceu esse estímulo para que você possa produzir hormônio, né? Foi um estímulo que você não vê. Mas aí, essa característica da puberdade, nós podemos ver, não é, realmente. Então, aumento do volume dos testículos acontece, crescimento do pênis a partir da metade da puberdade, o pênis já começa a crescer, crescimento dos pelos pubianos, alteração da voz, presença de acne em alguns, não são em todos, mas tem uns que tem realmente que procurar até um dermatologista para cuidar da acne. O cheiro de suor é mais intenso, então o cuidado nos banhos, não é? Do uso do desodorante, porque realmente o suor aumenta e o cheiro também é mais intenso. E aumento da oleosidade no cabelo e na pele também aumenta. Observe aí como é uma mudança grande. Então, acontece realmente uma mudança, uma fase de transição que muitos jovens assim não conseguem entender aquela transição toda. Então, sempre não ficar ocioso, não ficar assim perturbado, sempre procurar conversar e aceitar essa fase que realmente que todos nós passamos. E aqui a puberdade feminina, mas aí esse assunto nós vamos ainda ter mais 2 aulas sobre isso, viu, especificamente. Então, a puberdade feminina, os ovários também aumentam, a produção de estrogênio estimula o crescimento dos genitais e das mamas também, não é controlado, já vem a informação da hipófise aí para essa produção de hormônios. As meninas apresentam o estirão puberal de crescimento no início da puberdade, enquanto os meninos só vão apresentar isso no final da puberdade. Então, existe uma diferençazinha. Por isso que, às vezes, nós percebemos que as meninas desenvolvem bem mais rápido do que os meninos na fase da puberdade. Aí chega um momento que as meninas param um pouquinho e os meninos já começam a se desenvolver. Então, observem que a puberdade nas meninas, normalmente, ela acontece primeiro do que nos meninos. Os principais sinais da puberdade feminina. Então, o primeiro sinal, a gente já falou que é o aparecimento do broto mamário, o seio, né? Presença de acne, em algumas meninas, em outras não. Surgimento dos pelos mamários, crescimento de pelos nas axilas, cheiro de suor também. E outro fato que as meninas às vezes não conseguem entender a ocorrência da primeira menstruação, que é chamada de menarca.
Então, nas meninas também, acontece uma mudança muito radical, até elas entenderem que o corpo delas está modificando, né? Elas, na primeira menstruação menarca, elas já vão começar a ovular, né? Já vão começar a saber que já pode ocorrer a reprodução ali naquele momento, que elas podem já gerar filhos, né? Às vezes até com a cabeça ainda não preparada para aquilo. Então, essa conversa com a sua mãe em casa, com a sua professora, para você, até para você estudar realmente o sistema reprodutor e você entender que essa mudança vai acontecer. É incômoda, né, no começo, mas aos poucos você vai se acostumando com isso, que todo mês aí vai vir essa menstruação e você já vai se adaptando, já vai identificando quando está próximo, porque também quando está próximo o nosso corpo também reflete muitas coisas, já dá sinais de alerta, não é? Muitas pessoas têm alguns sinais de alerta, a famosa TPM, não é? Que existe, alguns têm muito intenso, outros não têm, né? Mas existe essa famosa TPM nas mulheres, que muitos não compreendem, viu? Mas é difícil. Puberdade precoce, é aquilo que eu disse a vocês, né? Corresponde ao início do desenvolvimento sexual antes dos 8 anos e também nas meninas e meninos aos 9 anos. É quando começa a puberdade precoce, aí realmente precisa-se investigar o que está acontecendo, e aconteceu muito cedo, não é? Então, procurar endocrinologista, vai para a pediatra encaminha, se ela não puder resolver, mas é importante ter esse cuidado e esse acompanhamento, porque para que essas crianças possam entender o que está realmente acontecendo, conversar de forma clara e aberta, para que eles possam entender realmente que é uma fase do corpo deles estar mais cedo, mas que se houver algum caso que possa interferir, eles podem entrar já com alguma coisa que pare um pouquinho, estacione um pouquinho até eles chegarem na idade certa de entrar na puberdade. E aqui é uma aceleração do processo normal. Por quê? Porque o relógio biológico ele está funcionando mais rápido do que o esperado. Mas o que é que causa essa puberdade precoce? Então, em alguns casos, começa cedo, existe uma anormalidade na glândula pituitária ou na porção do cérebro que controla a hipófise, que é o hipotálamo. Então, ele mandou a informação mais cedo de que já podia estar produzindo os hormônios sexuais para que houvesse, no caso das meninas, logo o crescimento do broto mamário e nos meninos dos testículos. Então, essa informação ela chegou mais cedo para essas crianças aí que ainda não estava na fase, pela idade, não é normal, não estaria na fase já de entrar na puberdade. E aí, como é que nós podemos identificar se a criança precisa de tratamento, não é? Se a idade óssea aproximada é a mesma idade que o real, não há causas conhecidas e não tem tratamento. Então, o tratamento vai depender da causa e necessário fazer exames. Então, alguns médicos endocrinologistas, eles pedem o raio-x das mãos para eles verem realmente se está com a idade cronológica real ou se está com a idade mais avançada ou menos avançada, para eles saberem a intensidade e se precisa entrar para estacionar essa puberdade precoce, para não afetar a criança quando ele estiver na fase adulta. Então, outros nem precisam, é só ter um acompanhamento para saber se é necessário ou não. E o tratamento? Normalmente, eles fazem com supressores hormonais e para ou desacelerar, não é, o desenvolvimento sexual. Então, esses supressores eles vão parar realmente aquela puberdade que não chegou na fase certa, chegou mais cedo para aquelas crianças que ainda estão naquela fase, sem esperar ainda que a puberdade chegue. E aqui, o apoio psicológico para essas crianças é muito importante, não é? É importante, às vezes a gente não dá o devido valor ao papel do psicólogo, não é, na vida das crianças, mas é muito importante que você alerte e nesse momento realmente eles precisam de acompanhamento,
conversar, saber o tratamento que vai ser feito e que aos poucos eles vão melhorar. Então é importante que realmente aconteça o diálogo, diga realmente àquela criança o que está acontecendo e o tratamento que vai fazer. Nunca enganar a criança, sempre falar abertamente o que vai acontecer e como vai ser o tratamento. E agora vamos ver aqui as consequências da puberdade precoce, não é? Então, muitas, não são todos também, mas muitos eles têm uns transtornos psicológicos e de comportamento por não entender o que está acontecendo. Eles correm um maior risco de abuso sexual, porque eles desenvolvem o corpo antes do tempo, mas a cabeça ainda não está evoluída ainda para a fase adulta. Eles podem ficar com a baixa estatura quando adulto. Eles podem ter um maior risco de obesidade. Eles podem adquirir hipertensão ou diabetes tipo 2. Podem ter doenças cardiovasculares ou acidente vascular cerebral e certos tipos de câncer. Então, é importante que realmente eles tenham o acompanhamento. Eu já conheci uma adolescente que ela realmente menstruou muito cedo, aos 5 anos de idade, e ela foi acompanhada. Hoje ela é mãe, tem uma vida normal, já tem filhos, né? Mas houve o alerta geral para que fosse realmente acompanhada. Então, não pode ser considerado realmente um tabu, não é? Ou um mal que pode acontecer, não é? Nós podemos reverter a situação. E aqui eu trouxe um resumozinho para a gente ver aqui a puberdade, não é? Que é caracterizada por mudanças físicas e psicossociais. Pode, em meninas, ocorre entre 8 e 13 anos, em meninos, 9 e 14, em meninas, o primeiro sinal, o broto mamário que surge, em meninos, aumento do testículo é o primeiro sinal, e a puberdade precoce, ela vai depender da causa, né? Você tem que pesquisar para ter o tratamento. É um início, quando acontece precocemente, é um início do desenvolvimento sexual antes dos 8 anos de idade em meninas e 9 anos nos meninos, que precisa ter um olhar voltado para essas crianças. E se por acaso acontecer, não é, procurar realmente um médico para que ele possa diagnosticar. Nós vimos o acompanhamento psicológico. É importante que os pais se façam presentes nesse momento de vida dessas crianças, né? E que não é nada anormal, tá certo? Vou passar para a professora Isabel para ela se despedir. Pois é, Cláudia, maravilhosa, né, pessoal? Como eu coloquei aqui, falar de puberdade é algo que muitos de vocês estão passando. Pode ser até que alguém já tenha passado, né? Mas é interessante. E aí, como a professora Cláudia colocou, a qualquer sintoma, a qualquer coisa diferente, mãe, avó, tia, madrinha, leva até o postinho de saúde, que lá vocês vão ter as melhores orientações, né, para melhor conduzir aí o filho de vocês, o afilhado, o neto, tá? Tchau, tchau. Aguardamos vocês na próxima aula. Ah, pessoal, que bom, professora. Muito obrigada pela sua participação. Já vou agradecendo a nossa querida Helena, a equipe ali, Jonas e Cleitinho, por ter proporcionado essa aula chegar até vocês, né? E espero vocês na próxima aula, que o nosso assunto continua, tá certo? Pesquise um pouquinho também sobre puberdade. Tchau, tchau, pessoal.